Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Amém? Amém. Se perguntou aí por quê? Não. Se perguntou aí? Eu também me perguntei. Diz assim: os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Só isso. É mesmo. Daqui a pouco nós vamos entender. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, diante da tua maravilhosa presença, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por estarmos em tua casa, em tua presença. Clamamos a ti, Espírito Santo, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor, que seja a tua vontade, a falar em nossas vidas, a falar em nossos corações. Espírito Santo de Deus, abre nossos corações, nossos ouvidos para entendermos e compreendermos a tua palavra, que possamos sair daqui transformados, restaurados, fortalecidos pela tua misericórdia, pelo teu amor que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, eu clamo a ti, em nome de Jesus. Amém. Essa semana são 3 capítulos. 1 Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O que você entendeu desses 3 capítulos? Nada. São 3 capítulos que falam sobre sobre genealogia. Por isso que eu fiz questão de ler um versículo que não foram lembrados. E eu pedi ao Espírito Santo de Deus para que me trouxesse uma palavra com base nisso. Porque a palavra de Deus, em toda ela há proveito. Mas existem muitas pessoas que acham que existem algumas passagens que não são só citações, são só passagens sem importância, são só nomes, são só patriarcas, são pessoas que passaram por aqui, pessoas que serviram de ferramentas, pessoas que foram só mencionadas, mas que não tinham nenhum propósito, que não tinha nenhuma função. O versículo que nós lemos, o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Crônicas, o que você entendeu dele? Nada. Eu também não entendi nada. Mas esses 3 capítulos nos fazem pensar. Esses 3 capítulos nos fazem imaginar. Esses 3 capítulos, você precisa estar na presença do Espírito Santo de Deus para que você possa entender aquilo que Deus deseja falar com você. Esses 3 capítulos são as genealogias até os reis que estavam naquele momento, até o primeiro rei, até Davi. Nós vemos ali no capítulo 1, a primeira pessoa que é citada, o primeiro homem que é citado ali, foi aquele que foi criado pelas mãos de Deus, que é Adão. E nós começamos a imaginar e a meditar na palavra de Deus. Só que eu pedi ao Espírito Santo uma palavra, Deus me trouxe uma palavra. E essa palavra, aos pouquinhos eu fui entendendo, eu fui meditando e procurando entender o que nós poderíamos... A Sônia foi falado somente essa vez, ou às vezes em outra lista de genealogia, lá em 1 Reis, ou mais à frente, numa lista de genealogia, lá nos Evangelhos. O que nós poderíamos entender se na palavra de Deus esses nomes só foram citados, se não foram mencionados nada do que fizeram, ou se não foram mencionados nenhuma história, ou algo que haviam de ter feito pelo nome de Deus. Do que a gente poderia tirar proveito? Aí o Senhor me trouxe uma ilustração, o Senhor me trouxe uma mensagem. Eu vou condenar a idade de alguns aqui, viu? Aonde mais a gente via muitos nomes desconhecidos, que a gente não sabia de quem se tratava. Antigamente, chegava nas casas um livro dessa grossura assim, ó. Geralmente o povo jogava por cima do muro, por cima do portão. Quem lembra das listas telefônicas? É verdade. Eu falei que eu ia condenar a idade de alguns aqui, ó. Nem existe mais isso, né? Não. Aquelas listas, lá no início, ela vinha toda só preta. Depois ela passou a ter as páginas amarelas. Era uma página bem... Antigamente era uma página cinza com as letrinhas pretas. Depois passou a ser a página amarela.
Depois começou a ter umas corzinhas aí, alguns destaques, algumas propagandas. Vocês lembram, irmão? Lembro. Então não sou só eu que lembro, não. Assim como a televisão, que era preto e branco, né? Depois, né? Pois é. Olha só, essas listas, o que mais tinha nela? Nossa, endereço. Passava a caneta nele lá assim, ó. Meu nome tá na lista, eu tô importante. É. Era. Ela mesmo. Eu acho que eu tô velho, viu? É. Que eu lembro disso. Irmãos, imagine você, todos esses nomes que estavam naquela lista, não se parecem com essa genealogia que nós falamos aqui? Se você leu esses 3 capítulos, não se parece? É engraçado a gente pensar que todos aqueles nomes eram desconhecidos. Nessa genealogia, a maioria dos nomes também são desconhecidos. Poucos são os nomes que a gente vê falar, poucos são os nomes que a gente vê citar ou contar história, ou contar algo que Deus fez sobre a vida deles. Se eu falar para você de Adão, você sabe me contar alguma coisa de Adão? Sabe. Se eu te falar de Davi, você sabe me contar alguma coisa de Davi? Sim. Se eu te falar de Enoque, você sabe me contar alguma coisa de Enoque? Ficou mais difícil um pouquinho, né? Mas você sabe me contar. Se eu te falar alguma coisa de Noé, você sabe me contar. E se eu te falar do nome Pérez? Nada? Nem nada? Eu sei. Hã? Tem história Ó. do Pérez. Então já sabe. E se eu te falar Zimri? Piorou. Piorouzinho. Por que eu estou falando isso? Eu quero que os irmãos lembrem daquela lista telefônica. Parou para pensar que aquela lista de nomes, a não ser o seu que estava riscado, ou do pai, ou da mãe, ou do trabalho, ou de alguém que você riscou, o resto parece que não tem importância. É. A maioria daqueles nomes, para nós, não tem importância. A maioria daqueles nomes são pessoas anônimas, que nós não sabemos de quem se trata, que nós não sabemos o que fazem, como são, qual é a feição dessas pessoas, nós não sabemos como elas são, se realmente existem, se já ainda estão vivas, se já foram. A gente não tem informação daqueles nomes. Da mesma forma, esses nomes da genealogia, nós também, muitos, a maioria nós não sabemos. Mas você já parou para pensar que aquele nome para alguém tinha importância? Pode ser que para nós não tivesse importância. Mas para alguém tinha importância. Era um pai, era uma mãe, era um irmão, era um parente, era um amigo. Para alguém tinha, essas pessoas tinham importância. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Essas pessoas que são citadas na genealogia, às vezes parece que não tem importância, mas elas tiveram tamanha importância ao ponto de ter uma coisa, ao ponto de ter os seus nomes citados na palavra de Deus, ao ponto de ter os seus nomes citados na Bíblia, ao ponto de ter os seus nomes citados por todas as coisas acontecessem na sua vida, para que você chegasse até aqui. Deus permitiu que algumas coisas boas e ruins acontecessem na sua vida, para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Imagine comigo, pense comigo aqui, se as coisas ruins que aconteceram na tua vida não tivessem acontecido, você teria esse preparo para instruir outras pessoas para não caírem na mesma coisa que você? Não. Se as coisas ruins que aconteceram na sua vida não tivessem acontecido, você teria talvez amadurecido nessa área desse acontecimento? Não. Se essas coisas não tivessem acontecido, será que você, aí eu vou mais fundo um pouquinho, será que você teria conhecido a Deus? Não. Não. Tá vendo que tudo tem importância na nossa vida? É. Coisas pequenas. Mas aí eu vou mais fundo, eu vou te questionar mais ainda. Sabia que as coisas boas que aconteceram na sua vida não tem tanta importância quanto as coisas ruins que aconteceram na sua vida? É. Porque as coisas ruins te levaram a um lugar.
As coisas difíceis te levaram ao aprendizado. As situações mais complicadas que você teve te levaram a se tornar mais maduro. Se às vezes alguma coisa ruim não tivesse acontecido, você não estaria aqui. Se às vezes uma coisa difícil não tivesse acontecido na tua vida, você não teria se dobrado diante de Deus. Às vezes, se alguma coisa ruim não tivesse acontecido, você não teria se curvado diante de Deus. Eu falo isso porque eu nasci num lar cristão. Eu, graças a Deus, sou cristão desde o meu nascimento. Mas eu não teria conhecido o Senhor se eu não tivesse passado por algumas dificuldades. Eu não teria conhecido ao Senhor verdadeiramente se eu não tivesse passado por alguns problemas. Então, podemos ignorar às vezes as pessoas ou esses nomes que nós não conhecemos? Será que nós podemos ignorar essas pessoas? Será que nós podemos ignorar a nossa história? Será que às vezes nós podemos ignorar alguém que foi duro conosco? Será que às vezes nós podemos ignorar alguém que foi um pouco mais rígido? Às vezes um pai, às vezes um avô, uma avó, uma mãe, que foi um pouco mais duro. E tem algumas pessoas que às vezes guardam mágoa, tem algumas pessoas que às vezes amaldiçoam, tem algumas pessoas que às vezes criticam. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, a palavra de Deus, ela fala para que eu honre aqueles que me sucederam, aqueles que me antecederam, aqueles que vieram antes de mim. A palavra de Deus fala para eu honrar a todos eles, porque foi por causa deles que nós chegamos aqui. Então, quando a palavra de Deus cita essa descendência, essa genealogia, quando os nomes sejam citados e a gente não saiba o porquê, eles tinham um propósito. E eu quero te fazer pensar e entender na palavra de Deus algo diferente aqui, que você, por mais que você não tenha pego no microfone, por mais que você não tenha um destaque na igreja, por mais que você não louve um hino, por mais que você não tome frente de um departamento, por mais que você não tenha uma função específica aqui, que as pessoas todas vejam, elogiem, critiquem, ou falem, ou vejam, ou estejam sabendo o seu nome, por mais que as pessoas nem saibam o seu nome, você tem um propósito aqui. Amém. Por mais que as pessoas não conheçam quem você é, você tem um propósito nesse lugar. Amém. Eu fiquei 6 anos aqui sentado numa cadeira. Reclamo disso? Nunca, jamais. Eu fiquei 6 anos sentado numa poltrona dessas aí mesmo, que antes de ser azulzinha era vermelha. Sentadinho nela. Chegava, vinha nos cultos, sentava, acabava o culto, saía, ninguém nem me cumprimentava. Conhecia, às vezes cumprimentava os parentes, né? Que estavam aqui. Mas um dia Deus me achou. E falou: meu filho, você vai para tal lugar, você vai fazer isso. Eu não entendi o porquê. Mas não era o que os outros estavam vendo que importava. Era o que eu estava fazendo que importava para o único que fazia sentido. É verdade. Que era para Deus. Amém. Porque cada um deles tiveram importância para Deus. para Deus. Às vezes a pessoa está sentada nessa cadeira, está sentado nesse banco. Às vezes você está sentado aí e acha que porque você não teve uma oportunidade de estar aqui à frente, você não tem tanta importância. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se faltar você, falta alguma coisa, acaba aqui. Porque o que sustenta a igreja não é o microfone. O que sustenta a igreja não é o púlpito. O que sustenta a igreja não é uma teologia. O que sustenta a igreja não são vozes bonitas louvando. O que sustenta a igreja não são instrumentos. O que sustenta a igreja não é uma caixa de som. O que sustenta a igreja são joelhos dobrados, orando e clamando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Às vezes o seu nome não tem destaque. Às vezes o seu nome não está lá no maior anúncio. Às vezes as pessoas nem sabem seu nome. Como eu falei, eu fiquei 6 anos sem as pessoas saberem nem meu nome. Às vezes você não tem esse destaque, mas Deus está vendo o que você tem feito para Ele. Às vezes, vamos dizer assim, os anônimos dentro da igreja têm mais importância dos que tem destaque. Lembra que eu falei? Às vezes os que estão no anúncio de meia página não tem o recurso de um que está apenas numa letra.
numa linha minúscula. Sabe por quê? Porque aquilo para ele não faz sentido. O que faz sentido para Deus, lembra o que eu disse? Não é aquele que fala bem, não é aquele que grita mais alto, não é aquele que ora mais. O que vale para Deus é aquele que tem o coração mais sincero e puro na presença. Amém, Jesus. Glória a Deus. Às vezes você acha que não tem valor. Às vezes você acha que é um anônimo aqui. Mas deixa eu te falar, você pode ser um anônimo aqui dentro, para as pessoas. Mas para aquele que importa, você não é um anônimo. Para aquele que importa, você faz diferença. Para aquele que importa, você tem diferença. Para aquele que importa, você é a sustentação dessa obra. Para aquele que importa, o seu coração é que sustenta essa obra. Para aquele que importa, o seu coração é que fortalece essa igreja. Para aquele que importa, o seu joelho dobrado é que mantém essa igreja de pé. Glória a Deus. Aquele que importa, o seu joelho dobrado é que permitiu que esse incêndio não se propagasse. Para aquele que importa, o seu coração sincero é o que fez com que essa igreja permanecesse com uma parte dela ainda estruturada para que houvesse culto. Amém. Você parou para pensar? Vem cá. Eu vou falar uma coisa que às vezes você vai assustar. Você parou para pensar que aonde a oração não foi atingido pelo fogo? Amém. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar que aonde tem joelhos dobrados? O que aconteceu? Não, pastor, é coincidência. Será que é coincidência? Um despertar. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade soberana de Deus em um despertar. Eu acho que é motivo de nós pensarmos que aonde ninguém dava valor, que era no círculo de oração, foi o que permaneceu e que está sustentando esta casa, que está sustentando esta igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Às vezes você não vê os nomes. Às vezes você não vê esses nomes, não sabe o que eles fizeram ou o que eles deixaram de fazer. Às vezes você não entende o porquê desses nomes estarem citados, porque não conta nada sobre eles. Mas se você perguntar para Deus, quando você chegar lá e falar: Deus, quem foi Zinri? Deus vai te contar 2 dias inteiros de história sobre a vida dele. Porque Deus lembra de cada detalhe da vida de cada um. Amém, Jesus. Glória a Deus. Às vezes você acha que não é ninguém. Às vezes você acha que não tem importância. Às vezes você acha que porque não tem seu nome aqui na frente, você não tem importância por isso. Às vezes porque você não pega no microfone, você acha que você não tem importância, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar um título. Assim como Deus me deu um título. Você é um herói desconhecido, mas conhecido por Deus. Amém. Glória a Deus. Você é aquele Aleluia. que sustenta essa obra. Amém, Jesus. Não deixe de orar. Não desanime. Não pare em nenhum momento. Não pare a nenhum instante. Por legado a Davi. Se você parar, talvez alguém lá no futuro vai sentir falta da sua oração, do seu clamor, daquilo que você pediu, porque provavelmente Deus te levantou agora para uma futura geração. As suas orações têm efeito sobre aqueles que estão por vir também. A palavra de Deus fala que aquele justo, ele tem a bênção sobre as suas gerações. Aleluia. Amém, Então Jesus. entenda uma Glória a coisa. Deus. Aleluia. Você não é um anônimo. Você não é um desconhecido. Você é um herói, segundo a palavra de Deus. E merece seu nome ser citado. Por mais que as pessoas não saibam nem seu nome, mas Deus conhece. Amém, Por mais que as Jesus. pessoas não saibam o que você faz ou o que você deixou de fazer, Deus sabe tudo o que se passa na sua vida. Glória a E Ele Deus. permitiu Aleluia, que todas Jesus. as coisas que passassem sobre toda a tua história acontecessem, para que você chegasse até aqui. Glória a Lembre-se Deus. disso. Aleluia. Você não é um anônimo. Amém. Você é alguém que Deus conhece. Você é alguém que Deus sabe. Você é alguém que aquele que precisa saber, sabe, conhece e te coloca no lugar que deveria estar. Amém, Como diz a Jesus. palavra de Deus lá em Apocalipse, que os nossos nomes estão escritos, né? No livro da vida. Entenda uma coisa. O seu nome está escrito.
Amém, Jesus. Porque você tem importância para quem o escreveu. Amém, Jesus. Você Glória a tem Deus. importância para aquele que o escreveu. E o Amém, Senhor Jesus Cristo Jesus. escreveu o seu nome. Amém, e para ele, Jesus. você tem muita importância. Glória a Que Deus. Deus Aleluia, abençoe. Jesus.